Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos então para o relato de hoje, que é este. Acho que fui amarrada, mas ainda assim fui a Maledite do amor da minha vida. E então este é um relato da própria Maledite desabafando conosco. Vamos ouvir. Oi Ana, como você está? Espero que esteja tudo bem. Eu decidi contar esse relato por dois motivos. Queria entender se fui vítima de amarração um dia por quem mais amei e também para desabafar como eu fui uma tremenda de uma maledite com uma pessoa que, por mais que teve os seus erros, eu não deveria ter feito tudo o que fiz. Sei que vão me julgar nos comentários. E tudo bem, eu também me julgo muito sobre isso. Bom, vamos lá. Os nomes estão todos trocados a partir de agora. Me chamo Fulana. Atualmente tenho 21 anos, novinha ainda. Nasci em São Paulo e vim embora para o Paraná com 15 anos de idade, ainda na pandemia, devido à falta de segurança da minha antiga cidade. Era tudo muito novo para mim. Eu nunca tive um namorado no sentido de ter aliança, algo oficial. Gostei de muitos rapazes e menininhos na minha vida, mas sempre fui muito desapegada com tudo e com qualquer pessoa. Eu era até meio fria nesse quesito, sabe? Eu, antes de vir para o Paraná, tinha me apaixonado por um rapaz de São Paulo ainda. Ele frequentava a minha igreja, mas nunca demos certo por conta da vergonha um do outro. Então, quando eu vim para cá, foi rompido esse contato. Chegando na cidade nova, conheci pessoas novas, escola nova, afinal eu não conhecia ninguém daqui. Ninguém mesmo. Nem familiares eu tinha por aqui e eu estava muito tímida assim em frequentar a minha escola. Até que eu comecei a frequentar as igrejas daqui. Fiz bastante amizades e cheguei até a namorar um rapaz no mesmo ano da minha mudança para cá. Namoro esse que nem posso considerar um relacionamento digno, amoroso. O rapaz é homossexual e me usou apenas para mostrar para sua família que tinha finalmente uma namorada. Eu, obviamente, era infeliz, pois nem beijo ele me dava, nem abraços, nem nada. Não tinha nada para dar certo e não deu mesmo. Mas eu adorava a família dele e eles me adoravam. Fizeram de tudo por mim e tentaram reengatar novamente o nosso namoro, mas sem sucesso. Afinal, não nos gostávamos assim, né? Era somente algo que ambas as famílias pressionavam para acontecer, mas não ia acontecer mesmo. Bom, já fazia alguns meses que eu estava residindo nessa cidade nova e eu não tinha emprego ainda. Tempos depois, eu trabalhei em uma padaria perto da minha casa, mas foi questão de 2 meses e acabei sendo mandada embora porque eu não aguentei o ritmo do serviço. Ana, era muita coisa. Eu não tinha psicológico suficiente. Foi daí que o pai do rapaz que eu namorei, o que não deu certo, vou chamá-lo aqui de Emanuel, conseguiu uma vaga de emprego para mim do lado do serviço dele e eu aceitei. Era um serviço mais leve, porém mais trabalhoso para ir. Afinal, eu só tinha uma bicicleta e um sonho: ganhar o meu próprio dinheiro. Eu ia todos os dias para o meu trabalho e na hora da pausa para o lanche da tarde, digamos assim, eu ia para o serviço do Emanuel, pois tínhamos uma relação incrível de ex-nora e ex-sogro. Eu o via como um pai e mesmo longe do filho dele, ele me tratava como uma filha. Naquele momento da minha vida, eu não pensava em namoro, nada do tipo, pois eu tinha acabado de sair de um, que foi totalmente fracassado. Eu queria dar um tempo para conhecer mais pessoas e aproveitar, com as minhas novas amigas, enfim. E ainda assim, se eu quisesse alguém, seria muito difícil, pois eu sabia como eu era. Eu não gostava muito de me sentir presa. Isso não significa que eu trairia o rapaz, eu nunca fiz isso. Mas eu queria apenas aproveitar a minha nova vida. Bom, dias iam se passando, eu ia todos os dias para o meu trabalho, que era no período da tarde, e teve um dia que a minha ex-patroa anunciou para nós da equipe que ela estava grávida.
Ficamos muito contentes e ela, minutos depois, me perguntou se no meu horário do lanche eu poderia ir comprar um suco natural de laranja para ela, pois ela estava com desejo. Eu não neguei e assim fiz. Deu 3:30 da tarde, eu estava lá indo comprar o suco, ela me deu o dinheiro e eu fui numa padaria que era do outro lado do serviço do Emanuel, meu ex-sogro. Para vocês assombrados entenderem, era a padaria num lugar e o serviço dele do lado dessa padaria e ao lado o meu. Eram os 3 juntos, na mesma rua, um do lado do outro. Cheguei na padaria e achei a atendente muito simpática. Perguntei dos sucos, né, se tinha. Peguei, fiquei ali uns 10 minutinhos conversando com essa menina, até que sai do fundo da padaria um rapaz, com aparência de ter por volta de uns 15 anos. Eu não conhecia ele nessa época, mas ele era magrinho, tinha o cabelo grande, mas não tão grande. Ele era muito lindo, muito mais alto do que eu, tinha ali em torno de 1,80 m e poucos, e eu nos meus incríveis 1,58 m. Nessa época de pandemia, estávamos usando máscaras ainda, então não víamos 100% do rosto das pessoas, mas eu percebi que ele era bem bonitinho. Percebi que enquanto ele estava conversando com a atendente, enquanto eu ainda estava lá, ele me olhava bastante e eu disfarçava. Saí da padaria e fui trabalhar. E então entreguei o suco para minha ex-patroa na época e vida que segue. Para minha patroa na época, eu acho, né? Bom, conforme fui trabalhando, peguei o costume de comprar as coisas naquela padaria. Até que um dia a atendente estava sem máscara. Ela me atendeu com um sorriso e disse: "Posso pegar seu contato?" E eu disse: "Sim, pode." Achei meio estranho, mas dei o meu número. E assim que ela pegou, ela disse: "Olha, o menino que trabalha aqui tá de olho em você, viu?" Bom, eu dei risada, achei engraçada a situação, pois quando me vi entrar na padaria, ele falava: "Pode escolher o que você quiser, eu pago." Eu relutava com vergonha e dizia: "Não, que é isso, não precisa." Mas ele sempre insistia, e depois que eu escolhia, ele entrava e continuava trabalhando. Assim foram os meus dias. Chegou um dia que essa atendente me mandou um print da conversa dela com o menino. Bom, vou finalmente dar um nome a ele. Vai se chamar aqui Breno. Breno tinha mandado mensagem para a atendente implorando para passar o meu contato para ele. Enviava corações, ele parecia estar apaixonado. Eu vi aquele print, respirei fundo e disse: "Tá, pode enviar meu contato." Eu não tinha expectativa alguma sobre um possível namoro. Breno me chamou. Confesso que de início eu achei ele muito, mas muito estranho. Ele tinha gostos diferentes dos meus, ideias diferentes, hobbies que eu não gostava, mas é claro, eu o respeitava. E tem um detalhe: estudávamos na mesma escola, porém eu de manhã e ele à noite. Fui descobrir quando ele disse que estudava lá também. Ele queria porque queria saber o meu nome completo. Mas Ana, eu tenho um costume de nunca falar para ninguém o meu nome completo. Eu acho que é uma paranoia minha, talvez, sei lá, mas até que um dia ele descobriu. Ele foi atrás da lista de chamada e achou meu nome. Não teve jeito. O Breno sempre se declarava e eu sempre fui muito clara com ele. Eu dizia: "Olha, eu gosto de você, mas como amigo. Eu não pretendo namorar agora. Podemos ser amigos normais?" E ele sempre parecia ficar muito triste com isso, mas também enviava em forma de memes, coisas do tipo: "Se não for no amor, vai no tambor." Diversas vezes ele mandava isso. No fundo, eu achava meio estranho porque não podemos confiar em ninguém, né? Mas deixei pra lá. Afinal, ele não parecia seguir nenhuma religião que poderia fazer algum tipo de trabalho ou que acredite em magia. Aliás, ele não segue. Ele é católico roxo, mas ainda assim, sinto que nessa história tem caroço nesse angu. Ele levava doces e presentes para mim no meu serviço.
Todo dia ele aparecia por onde eu trabalhava. Por não ser longe, né? E também por ele estar muito confiante que eu iria me apaixonar por ele, estava sempre por lá. Foram várias tentativas. Eu troquei de serviço por algumas vezes e eu nunca falava onde eu estava trabalhando. E não é que ele ia até onde eu estava. Ele achou onde eu trabalhava. Na época, no centro da cidade. Lá estava ele me entregando convite de cinema, doces, ficava piscando para mim de longe e eu nem sabia onde enfiava a cara. Ana, no começo de 2022, a família do meu ex-namorado, aquele do começo do relato que não deu certo, me chamou para irmos a uma praia bem famosa aqui no Brasil. Fui, não pelo meu ex, mas sim pela família maravilhosa dele. Eu conversava com o Breno todos os dias, ele era fofo comigo. Mas eu tinha uma certa raiva dele por ele ser tão insistente e ser impossível ter uma amizade com ele. Ele era muito grudento, muito insistente. Fomos em uma noite ainda nessa viagem comer uma pizza e eu conversei a noite toda com ele pelo WhatsApp. Ele estava me falando de assuntos que ele gostava e eu comecei a me interessar pela conversa, até que fui dormir. Lembro claramente que, nessa noite, eu tive um sonho com ele. Eu não me recordo bem como foi, porém eu sonhei com ele e eu acordei gostando dele. Tipo, eu juro por tudo que eu acordei pensando nele, com saudades. Eu queria voltar logo para minha cidade para vê-lo. E eu ainda em uma mensagem soltei: Breninho, te amo. Gente, eu tenho certeza que aquele dia ele mal conseguiu dormir. Ele confessou como ficou eufórico, mas eu simplesmente comecei também a ficar ciumenta com ele. E um detalhe, eu nunca tive ciúmes de nada nem ninguém. Ele dizia que ia jogar bola com os amigos e eu achava ruim. Eu comecei a sentir o que eu nunca senti por ninguém, mesmo quando eu gostava de outros namorados. Ainda não namorávamos, mas quando eu cheguei na minha cidade, eu fui a pé até a padaria num dia de folga. Fui no fundo dessa padaria e foi no fundo dessa padaria que demos o nosso primeiro beijo. O primeiro pega, digamos assim. Mas notava que tinha alguma coisa errada, porque ele meio que já queria partir para além disso, sabe? Ali mesmo ele já queria ir avançar o sinal. No nosso primeiro encontro, digamos assim, nos fundos da padaria. Calma lá, meu, né? Fui para casa pensativa. Eu não tinha gostado da atitude dele, mas também não disse nada. O tempo foi passando e já tinha saído daquele emprego, o que deixou ele muito triste, pois ele estava ainda trabalhando na padaria, pois eu estava por perto. Bom, então eu e ele passamos a nos ver menos, mas sempre falando ao telefone. Nisso que o tempo foi passando também, ele queria a todo custo que eu falasse com os meus pais, e ele também queria conversar com eles, né, com os meus pais. Eu tinha medo da minha mãe, mas com o tempo fui convencendo a minha mãe a deixar com que eu namorasse, a deixar namorá-lo, fui convencendo a minha mãe a deixar com que eu namorasse, enfim, pois eu já estava apaixonada por ele. Ela não gostou da ideia a princípio, mas fui insistindo para pelo menos conhecer ele. Minha mãe finalmente permitiu o namoro. Meu pai nunca ligou tanto, então eu, fulana, com 15 anos e o Breno com 16 anos. O auge da imaturidade e das loucuras, né? Ana, nosso relacionamento era extremamente fechado. Confesso, sim, a minha parte dos erros onde eu fui imatura. Eu fui cruel com ele. Eu sei como eu fui tóxica e muitas vezes desnecessária e hostil. A gente tinha uma química absurda, apesar de tudo. E pasme, mesmo hoje, longe, ainda acontecem coisas inexplicáveis que parece que
força algo que eu nem sei explicar. Mas 2 adolescentes namorando quase sempre dá errado. E no meu caso, deu. Eu comecei as primeiras proibições logo nos primeiros meses de namoro. Eu fiz ele tirar o Instagram dele. Quando digo que fomos imaturos, eu sei que fui, mas ele fez coisas que na época me doía amargamente. Ele tinha vício em conteúdos impróprios para menores, digamos assim, ou conteúdos para maiores, digamos assim. E quando ele confessou isso pra mim, eu fiquei louca, doente, literalmente fui pro psiquiatra. Eu não queria aceitar o fato do rapaz que eu amava, que eu era loucamente apaixonada, estar vendo mulheres nuas e ainda por cima, vejo tudo aquilo que acontece quando, né? Hoje eu relevo essa situação, mas na época eu fiz um inferno tanto na minha vida quanto na dele. Eu baixei o Family Link, um aplicativo do Google onde você loga o aparelho de quem deseja e controla aplicativos, tudo isso. Eu tirei o uso do Google do celular dele para ele não ver os vídeos adultos, para não ver nenhuma mulher possível na internet. Eu clonei o WhatsApp. Eu tirei o Instagram, eu bloqueei os amigos dele que eu me sentia ameaçada de qualquer jeito e ele nunca rebatia. Ele aceitava as minhas imposições normalmente. E sobre a ideia de clonar o seu telefone, ele autorizou. Foi tudo autorizado por ele, o que hoje me deixa ainda mais ressentida. Como eu fui amarga. Não sei, assim, tá. Foi né, um exagero, assim, tudo, mas, bom, enfim, não sei. Sobre amigas, ele não tinha. Eu fiz ele não ter contato algum com mulher nenhuma. E assim foi por 2 anos. Nossa. Ana, ele era tão bonzinho. Apesar dele ter os erros dele, eu era a primeira namorada dele, sabe? Eu hoje entendo os motivos dele ter me largado e ter feito o que fez comigo. Mas sempre ele foi um rapaz tão bom pra mim. Apesar de eu ser uma louca, tóxica e imbecil, ele me enchia de presentes. Ele trabalhava muito, sempre trabalhou em 2 empregos e até 3 empregos. Ele me dava dinheiro pra tudo, me acompanhava pra fazer os meus cílios, que ele pagava, me levava salgados da padaria, me visitava em casa. Minha mãe queria que tivéssemos um relacionamento em casa, sem sair muito. Então ele fez isso até o fim. Ia na minha casa e muitas vezes eu o humilhava, pois ele tinha uma escolaridade, digamos que, não tão avançada quanto a minha, sabe? Pois eu sempre estudei muito, desde criança. Já ele não. Então eu forçava ele a estudar o que ele não queria. E aí começou a faculdade que ele não queria, tudo para me agradar. Assim, eu acho que ali existia 2 problemas. Ele talvez tivesse também alguma coisa, né, que o fazia aceitar tudo isso, né, que então, eu acho que também não é normal, também não é bom toda essa aceitação que ele tinha em relação a tudo que você fazia com ele, não é? Ela com um problema e ele com outro. Mas assim, bom, vamos continuar. Em julho de 2022, eu comecei a fazer um cursinho preparatório para vestibular. E o coitadinho me levava em suas costas a pé. Como assim? Literalmente levava nas costas, assim? De cavalinho? Ana, sem esforço, sem reclamar. Mas peraí, literalmente o coitadinho me levava em suas costas a pé. Mesmo assim? Bom, eu confesso que sempre o admirei por ser tão forte. Ele me carregava com frequência e ele sempre admitiu gostar de fazer isso. E que era uma das melhores lembranças que ele tem da vida dele. Nossas idas ao cursinho a pé comigo sobre suas costas. Ele literalmente carregava ela.
E um detalhe, ele me carregava com a minha mochila e a dele ainda. Sobre a família dele, sempre foi um problema pra mim. Eles não gostavam de mim. Por que será? Eles não gostavam de mim, mesmo tendo contato quase zero comigo. Me engoliam porque ele sempre foi muito apaixonado por mim. E a minha família amava ele, principalmente a minha mãe. No seu último ano de escola, o famoso terceirão, ele colocou na camiseta dele as nossas iniciais, formando meio que um nome com parte dos nossos nomes, sabe? Eu chorei tanto quando vi. Ele usava um colar de prata com a inicial do meu nome, dentre outras coisas fofas e maravilhosas que ele fazia por mim. Mas apesar de tudo isso, eu estava sendo uma pessoa que eu nunca fui, que eu não me conhecia. Eu tinha uma obsessão por ele. Eu chorava de ciúmes, passava mal por coisas que eu criava na minha mente e acreditava fielmente naquilo. O meu mundo era viver por mim e por ele, até que o relacionamento começou a dar umas bambeadas. Virou o famoso namoro ioiô. A gente terminava, mas sempre ficava um provocando o outro. Ele sempre me procurava, pedia para voltar. Eu era tóxica e eu sei disso, mas apesar do Breno ser um ótimo namorado, ele também pisava bastante na bola comigo. Tá, não justifica jamais a minha falta de respeito com ele. Eu o agredi diversas vezes, inclusive. Muitas vezes, na verdade. As minhas brincadeiras com ele eram agressivas. Isso eu nunca consegui me perdoar. E eu sinto vontade de vê-lo e abraçá-lo fortemente e me desculpar por tudo isso. E mesmo assim, eu não me sentiria bem. Pois até hoje eu não consigo me perdoar nem com muitas sessões de terapia. Lembra que eu disse sobre o nosso namoro ter virado um namoro ioiô? Quando terminávamos, a gente sempre dava um jeito de sair, nem que fosse para tomar sorvete. Mas foi ficando terrível a nossa convivência, insuportável na verdade. Eu não conseguia confiar nele de jeito nenhum, por mais que eu o amasse. E sim, eu era obcecada por ele. Eu o acusava diariamente de traição. Esse sempre foi o meu medo, de ser traída, principalmente por ele. Então eu fazia da vida dele um inferno. Não tínhamos relações sexuais. Eu queria me guardar para o casamento. Claro, já tivemos contato íntimo, sim, mas não da forma que estão pensando. Mas era algo que eu queria, sim, mas a pressão religiosa não me permitia. E ele sempre deixou claro como queria, mas nunca me forçou. Ele sempre deixou claro como ele queria isso, mas nunca me forçou a nada. Bom, terminamos faz 1 ano de vez. Quando eu encontrei um Tinder no celular dele, eu quase morri. Tentei até contra a minha vida diversas vezes. Eu sequei, eu quebrava as coisas e no fundo eu não entendia o porquê que ele fez isso. Eu achava que ele era o culpado, mas hoje, madura, eu entendo que por mais que uma traição fosse injustificável, porque ele teve os seus motivos e a culpa foi minha por ter encaminhado, por tê-lo encaminhado por todo esse inferno, ou por tê-lo, né, enfim. Ana, eu já encontrei outra pessoa há poucos meses e estou em um relacionamento abusivo. E creio que eu estou pagando pelo que fiz. Eu me senti na necessidade de encontrar outra pessoa para amenizar essa dor cruel que sinto até hoje pela sua falta. Faço tratamento psicológico e psiquiátrico com esperança de reduzir pelo menos um pouco a dor do arrependimento por ter agredido ele, por ser tão ruim, sendo que em todos os momentos ele nunca revidou ou me fez mal. Eu sim fiz muito mal a ele. E sei que foi um livramento sei que eu fui um livramento de Deus na vida dele.
Porém, dói muito, muitas coisas. Coisas essas que trato com a minha psicóloga. Hoje, analisando as minhas atitudes erradas, vejo que eu nunca fui essa pessoa desequilibrada antes de conhecê-lo. E mesmo quando ele foi embora da minha vida, eu não consegui ser dessa forma com ninguém mais. E eu fico na dúvida. Como pode eu ter me apaixonado do nada por alguém que eu nunca gostei? São tantas e tantas dúvidas, mas espero que ele esteja bem e curado de todas as feridas que eu causei em sua vida. Obrigada por ler esse relato enorme. Sei que vou ler comentários negativos sobre a situação e tudo bem. Sobre a possível amarração ou simpatia, eu não sei se houve. Parece muito que sim, mas apesar de tudo, nada mais vale a pena para mim a não ser esse arrependimento cruel que sinto. Fique bem, Ana. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, primeiro, que bom que você já está em terapia, né? Já procurou ajuda psicológica, psiquiátrica para isso, acho extremamente importante. Mas é muito estranho isso que você contou a respeito de não ter interesse nele, apesar de achá-lo bonito e tudo mais, né? Não estava querendo nada. E após um sonho, literalmente, da noite pro dia, você acordar obcecada pelo cara. E a gente já viu isso em outro relato aqui. Eu não vou lembrar qual exatamente, mas eu já vi um relato aqui desse. Quem souber aí, quem lembrar do relato, pode deixar aqui nos comentários. Mas onde, não sei se foi um rapaz ou foi uma moça mesmo, relata exatamente isso. Do dia pra noite, se não me engano, após um sonho mesmo, após uma noite, sei lá, ela acordou simplesmente apaixonada no cara. Ou na moça, não lembro direito. Mas foi um lance desse daí, que ela não tinha interesse. E aí, de repente, começou a loucura pela pessoa. Isso é muito estranho. Aí, muito estranho também, né? Não sei, mas ele não revida nada. Ele estar de boa com toda essa toxicidade, sabe? Com todo... Será que isso é fofo? Ou isso é até preocupante também, né? Então, será que ele tinha um perfil assim? E será que de repente toda essa toxicidade sua seja resultado de uma amarração? Porque a gente vê nos relatos aqui que a pessoa que tá amarrada, ela fica assim, meio que obcecada mesmo, e acaba sendo uma relação ruim, porque vira isso daí, ó, não é nada saudável. A pessoa fica com você, mas fica de uma forma muito intensa, nesse sentido de proibir o resto, ficar extremamente ciumento e não sei o que acaba não sendo legal. Mas ele não revidava. Eu não sei, às vezes algumas pessoas até gostam, não sei se gostam, mas talvez se sintam amadas quando esse tipo de relação acontece. Nossa, ela morre de ciúmes de mim. Nossa, ela pediu pra eu pagar meu Instagram porque, né, ela tem muito ciúmes de mim. Sabe? Acaba meio que se sentindo importante, talvez, quando tem esse tipo de atitude de ciúme extremo, o que mostra, né, um problema nessa pessoa também. Então, aí, né, que entra essa estranheza dela nunca ter sido assim antes também, e só foi assim com ele, né, e nunca, nem antes, nem depois de um outro relacionamento, e ainda sente, né, essa coisa estranha, não sei nem se é, né, falar que é amor, paixão, obsessão, enfim. Eu iria atrás, não abandonaria, claro, de forma alguma, o tratamento psicológico, psiquiátrico, mas eu iria atrás de uma opinião espiritual em relação a isso, né? Vai que de repente tá acontecendo algo no espiritual, não é? Já que você já tá em tratamento psicológico, psiquiátrico, dá uma olhadinha no espiritual. Será que não vale a pena ver se
se tá tudo certo pro lado de lá, né? Porque, convenhamos, é estranho. É estranho. E aí, pessoal, o que vocês acham? Deixem as suas opiniões nos comentários, mas sempre com respeito, por favor, tá? E se tem uma história parecida, já viveu ou conhece uma história parecida, manda o seu relato pra gente. Bom, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!